Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado federal e presidente da FEComércio no estado do Ceará, Luiz Gastão. Qual a avaliação da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados? Quais os impactos para os setores do comércio, serviço e turismo? Vamos analisar a disputa eleitoral em Fortaleza de 2024. Ainda, os planos do PSD para a Câmara Municipal. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Luiz Gastão Bittencourt da Silva é empresário. O convidado é presidente da FEComércio no estado do Ceará. Luiz Gastão foi eleito deputado federal em 2022. O entrevistado é presidente do PSD Municipal de Fortaleza. E é com Luiz Gastão que converso no programa de hoje. Deputado e também presidente, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, um prazer grande estar aqui com você, Erivaldo. Já estava em débito, há muito tempo que eu estou tentando vir aqui, mas finalmente estamos aqui juntos. Tá tudo, graças a Deus, muito bem. Tá certo, a gente está gravando esse programa no mês de julho, mês de recesso, em ano eleitoral, não tem muito essa coisa de descanso para deputado. Mas vamos falar primeiro, deputado, do balanço desses primeiros 6 meses, do primeiro semestre legislativo, em que o ponto alto foi a aprovação, no caso a regulamentação da reforma tributária. Olha, sem sombra de dúvida, esse primeiro semestre nós tivemos uma produção legislativa muito forte, muito intensa, e eu tive o grande prazer de fazer parte do grupo de trabalho dos 7 deputados que fizeram essa reformulação, essa regulamentação da reforma tributária, indicado pelo PSD. Foram 7 partidos, cada partido teve seu indicado, e eu tive a honra de representar o PSD, indicado pelo nosso líder, Antônio Brito, e pelo presidente Kassab, para fazer parte desse grupo. Qual foi o critério para a escolha desses integrantes, deputado? Olha, cada partido criou o seu critério de escolha, o pensamento do Lira. Inclusive, foi uma inovação no Congresso, essa formulação desse grupo. Não tinha um relator, eram 7 correlatores do texto. E os 7 maiores partidos tiveram representação. Entendi. O objetivo foi ouvir os 7 maiores partidos para que você tivesse a representação mais ampla da Câmara dos Deputados, do pensamento mais plural de todos os deputados, de todas as bancadas, e que isso pudesse refletir nessa reformulação do texto, nesse ajuste de texto. O governo estudou durante 6 meses, durante mais de 6 meses esse projeto, a partir da aprovação da PEC na Câmara e na tramitação do Senado, terminou a aprovação do Senado no final do ano passado, e o governo montou 19 grupos dentro do Ministério da Fazenda para discutir esse PL 68. E fez um projeto PL 68 e encaminhou para a Câmara. Então, cabia a nós fazermos a revisão desse PL que o governo mandou, Sim. em consonância com o que já tinha sido aprovado pela PEC. Então, nós tínhamos alguns limitadores de atuação. Sim. Mas nós tivemos, eu posso dizer, um trabalho muito profícuo. Eu acredito que nós melhoramos e muito. Se nós pegarmos o texto que o governo encaminhou e o texto que foi aprovado, nós vamos ver mudanças significativas, eu diria, para muito melhor. E, principalmente, eu elencaria alguns pontos. Primeiro, com relação à segurança jurídica. Nós procuramos dar muito mais objetividade, porque esse texto, essa reformulação, ela vai vigir já a partir da sua promulgação, mas ela começa a entrar em vigor em 2026, 2027, e você começa com alíquotas menores até chegar na transição, fazendo essa transição, até chegar na alíquota plena em 2033. E aí nós vamos ter uma reformulação completa de toda a relação de consumo dos brasileiros. Então, esse projeto ele vai nortear toda a vida de todos os brasileiros, não só do setor empresarial, de todos os setores, mas da atividade também dos brasileiros quanto ao consumo.
Então, talvez tenha sido o projeto mais importante dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, há mais de 40 anos se discutia fazer uma reforma tributária na casa. Exatamente. Então, você conseguir aprovar esse texto, ele não tenho dúvida de que ele vai fazer uma transformação e uma mudança completa e vai propiciar um crescimento econômico, uma segurança jurídica para as empresas, uma competitividade mais ampla, para que a gente possa realmente ter condições de empreender no Brasil e poder gerar mais emprego, mais renda e mais acesso a todos. De uma forma geral, para o público, a sociedade, o consumidor, foi vendida a ideia, deputado Gastão, de que a reforma iria colocar no dia a dia uma simplificação dos impostos, em algum sentido menos onerosa a carga tributária, distribuída aí de uma forma mais justa para os entes federados, para os empreendedores, para os consumidores, etc. Passada a regulamentação da reforma tributária, o senhor, tendo acompanhado de perto, inclusive trabalhado em cima das propostas e pensado, elaborado, etc. Essa expectativa, ela é mantida? A sociedade brasileira vai realmente receber um novo sistema tributário tal qual foi prometido antes da votação na Câmara? Eu não tenho dúvida de que essa reforma tributária ela vai trazer tudo isso e muito mais. Porque hoje nós falamos de carga tributária e a projeção da alíquota é de algo em torno de 26%, 27% sobre o consumo de todas as atividades. Sendo que hoje nós temos várias empresas que têm incentivo fiscal, o governo dá incentivo de IPI, e o governo do estado dá incentivo de ICMS para as empresas que vêm. E esses incentivos, aí você tem a desoneração da folha de pagamento, todos esses incentivos que são dados, eles são pagos. Alguém está pagando esses incentivos, só que você não sabe como. Hoje, quando você emite uma nota fiscal, você bota o imposto por dentro da nota fiscal. Então, hoje, eu como empresário, eu vendo um produto, eu emito uma nota fiscal de 100, dentro desses 100 estão embutidos os impostos, tanto os federais quanto os estaduais dentro desses impostos. E hoje, essa carga chega em algo em torno de 35% a 40%. E são impostos que vêm acumulando. Você vai passando, vai do produtor para a indústria, da indústria para o comércio, do comércio para o consumidor final. Toda a cadeia, né? Então, em toda a cadeia, esse imposto, por mais que ele busque não ser cumulativo, ele é cumulativo. Então, o princípio dessa reforma é de que o imposto não é cumulativo. O imposto que você pagou, ele é aproveitado em toda a cadeia. Entendi. Então, mesmo que a alíquota chegue a 26%, 27%, que eu não acredito, que vai ser menor, você ainda está tendo uma carga menor do que isso. Entendi. Agora, o que acontece? Nós temos projeções dessa alíquota, nós não temos um valor real dessa alíquota. Até porque toda ginástica, todo cálculo, toda memória de cálculo que se faz para chegar a esse número são de ponderações. Mas tem pontos que são imponderáveis. Qual é o apetite das empresas e como vai ser o ambiente de negócio para você botar mais dinheiro para investir mais? Como vai ser a entrada de capitais estrangeiros e de novas empresas para investir mais? Quando você tem uma segurança jurídica, você tem um patamar de previsibilidade do que vai acontecer, a tendência... O mercado fica atrativo, né? O mercado fica atrativo. Exatamente. Nos últimos países, em Portugal e na Índia, foram os últimos países que foi apresentado e foi aprovado o IVA e foi implementado esse IVA. E nesses países houve um acréscimo da arrecadação de algo em torno de 15% a 20% nos primeiros anos, por conta justamente dessa nova operacionalidade desse imposto. Entendi. Nós também criamos uma barreira de que se a alíquota chegar a ultrapassar os 26% para manter a arrecadação, o governo tem que mandar para o Congresso um projeto propondo novos ajustes para manter a alíquota dentro desse patamar. Como se fosse um gatilho ali, né? Como se fosse um gatilho para garantir esse patamar. Entendi. Além do que, você tem um percentual da relação do que o governo arrecada do PIB não poderá crescer. Se a arrecadação em relação ao PIB crescer, o governo tem que diminuir a alíquota. Entendi. Então, isso, nas nossas projeções, vai fazer com que, talvez em 2035, já com 2 anos da implantação,
mesmo que essa alíquota comece com 26, 27, que eu acredito que não será, ela poderá chegar a algo em torno de 22% ou 20%, com tendência de queda. Porque a partir do momento que você amplia a base de negócio, amplia a base de arrecadação, você vai aumentando a arrecadação, vai incluindo mais pessoas na legalidade. Ninguém quer estar na ilegalidade. Ninguém quer estar fazendo um negócio, botando uma coisa sem ter uma segurança jurídica. Todos querem estar na legalidade, mas querem pagar um imposto justo. E dizem, segundo uma tese nacional, de que muitos fogem ali, dão o seu jeitinho, porque encarar a carga tributária é um negócio muito complicado, né? E hoje, dentro dessa nova sistemática, na hora que eu compro, minha empresa vai comprar de outra empresa, eu vou pagar o imposto, porque agora o imposto é por fora da nota. Entendi. Então eu vou mandar uma nota de 100 e sobre os 100 eu vou pagar o imposto. Vai estar vendo quanto está pagando. Todo mundo vai saber quanto está pagando. É pedagógico, inclusive. Vai ser pedagógico. E outra coisa, na hora que você discute, dá uma isenção para um setor, para baixar a alíquota de um setor, isso vai alterar todas as alíquotas dos outros setores. Entendi. Que foi a grande discussão, por exemplo, da inclusão da proteína na cesta básica. Porque existia uma previsibilidade de 26,5% de alíquota e uma possibilidade, com o ingresso da proteína na cesta básica, ter que aumentar a alíquota de todos o consumo para 27%, 27,1%. Essa foi a grande discussão da inclusão da proteína. Mas nós defendemos de que com os ajustes que foram feitos, o governo mandou um projeto do split payment. O split payment é um sistema, inclusive a gente está brincando, a gente brincou muito, para ver se a gente mudava esse nome, botava pagamento arretado, porque é um sistema de pagamento que quem paga o imposto não vai para o governo federal, ele vai para uma Câmara de Compensação. E essa Câmara de Compensação, de forma automática, então nós criamos o split payment inteligente, ela faz a conta. Então, quando eu compro de uma outra empresa, eu paguei esse imposto vai para essa Câmara de Compensação. Entendi. Quando eu vendo esse produto na outra ponta, esse crédito cai na minha empresa automaticamente. E você já vai fazer uma base de cálculo aonde, se você paga mensalmente, no final das contas, você tem um custo entre o que você paga e você vende de tributo, que você gera de tributo para frente, de 10%, ele vai se reter só os 10%. Entendi. Então, o fluxo de caixa das empresas, o capital de giro das empresas vai melhorar muito, porque você vai ter quase que online. Mensalmente, você vai fazer o ajuste do quanto você teria que pagar de imposto e vai pagar no dia 20 do mês seguinte. Entendi. Deputado, o senhor falou agora há pouquinho da inclusão da proteína na cesta básica, e aí é um gancho para a gente discutir o chamado imposto do pecado. Houve muita movimentação, a imprensa discutiu muito os chamados grupos de pressão, que é absolutamente legítimo. É natural, alguns itens ficaram curiosamente de fora e outros curiosamente foram inseridos, né? Qual é a avaliação geral Quais são os itens que você chama que ficaram curiosamente de fora e de dentro? Por exemplo... Aí eu posso lhe avaliar melhor esses itens. Por exemplo, o carro elétrico, né? Sim. À primeira vista é algo de sustentabilidade, mas aí há aquela discussão de que o carro elétrico há dúvidas sobre a bateria. Então foi por esse critério, por exemplo, que ele ficou como... Olha, o critério que nós avaliamos com relação, por exemplo, entre refrigerante, bebida destilada e bebida fermentada, tudo não é bebida alcoólica. Então, assim, há essa diferenciação. Bom, né? Vamos lá. Os impostos seletivos, os impostos do pecado, nós fizemos apontamentos com relação a isso e teremos que discutir uma nova lei ordinária para melhor esclarecer os critérios desse processo, de quais são os critérios que o país vai adotar para selecionar esses impostos seletivos. Que, na realidade, o objetivo é de que esse imposto seletivo ele possa classificar alguns produtos ou serviços que possam trazer danos, quer à saúde, quer ao meio ambiente. Isso. Então, através desse imposto, você vai buscar, inclusive, a forma de utilização desses recursos para poder fazer mitigação de danos. Primeiro, quem tem problema de saúde, você consumindo um problema que gera problema de saúde,
você vai impulsionar ainda mais o SUS Uhum. e o sistema público de saúde. Sim. Então, você trazer mais custo. Então, o objetivo desse imposto é fazer com que esses custos sejam melhor amparados por conta desse imposto. Restringe o acesso Restringe um através pouco o do acesso imposto, né? Uhum. através do imposto ou através do imposto de quem quer consumir esse bem, mesmo sabendo que faz mal à saúde, vai gerar um caixa para que o governo, com esse caixa, possa mitigar esses danos com os seus serviços e diminuindo o custo do serviço. Essa é a lógica, tá certo? Da mesma forma com relação ao dano do meio ambiente. Quando se fala no carro elétrico, em relação ao carro a combustão, nós avaliamos dois aspectos que foram extremamente importantes na nossa avaliação. Primeiro, um carro, mesmo elétrico, ele tem pneu, tem ferro, tem aço, tem todos os componentes. Ele só não queima a combustão enquanto ele está usando, porque ele está usando a bateria elétrica. Que tem muito lítio, né? Mas a bateria elétrica também tem muito lítio. É. E a bateria elétrica, depois da utilização do carro, você vai ter que ter um problema de armazenamento e gastar. Então, ele não deixa de ser também um produto poluente. Entendi. Além do que, nós temos que ver também a questão da indústria nacional. Hoje, a maior parte do consumo das indústrias nacionais de fabricação de carros são de carros a combustão. Nós temos aí vários carros elétricos vindo de outros países, inclusive da China, mas esses carros não são produzidos no Brasil. Eles só são vendidos no Brasil. Essa espécie de reserva de mercado não é contraditório na retórica do empresariado, deputado? Não, porque você tem que ter um equilíbrio. Todos os países têm critérios de fazer custos e você tem que mitigar uma coisa que, para mim, da minha visão, é fundamental no Brasil, que é uma coisa que nós não podemos exportar de forma nenhuma. São os empregos e a condição de trabalho do nosso povo. Entendi. Na hora que eu estou produzindo carro fora e estou trazendo o carro de fora, eu estou pagando menos e não estou taxando nada, eu estou exportando emprego, porque essas pessoas estão trabalhando em outro país. Entendi. Então eu tenho que ter um imposto para que esse carro entre no país para mitigar o dano que ele causou da falta de emprego. E todos os países fazem isso, né? Todos os países fazem isso. Se discutiu muito com relação à taxação do Schengen, dos processos do coisa, que nós defendemos e eu continuo defendendo. Por quê? Porque o varejo, o pequeno varejo, a confecção, nós temos aqui o mercado Zé Velino, várias empresas de facção, muita gente estava deixando de vender. Porque como é que uma empresa pequena, um pequeno produtor de confecção, vai pagar 40% de imposto e o que vai vir da China para cá e não vai pagar nada? Entendi. Não é dar acesso ao pobre, não. Então, tudo bem, vamos então cortar o imposto daquele nosso produtor daqui. Entendi. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor para a gente fazer à vontade. um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o convidado de hoje, Luiz Gastão, que é deputado federal pelo PSD, é presidente inclusive do PSD em Fortaleza. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho sobre política, sucessão municipal, etc. Mas já, no segundo bloco, a gente segue aqui falando sobre os impactos, os desdobramentos da reforma tributária recentemente regulamentada na Câmara dos Deputados. Não saia daí, a gente volta já.